Fala galera, mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E pra quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de série pra vocês. E eu vou falar sobre uma série recentemente que lançou na Netflix, que se chama A Garota da Fita. Eu vou falar sobre o que eu achei dessa série, alguns pontos que eu achei mais importante, enfim. Antes de falar sobre, se inscreve aqui embaixo no canal pra quem ainda não é inscrito. Dá muito like, compartilha, comenta dizendo se vocês curtiram de ver essa série, se vocês gostaram, enfim. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. A série se passa na Espanha e que conta a história que tem uma família, que eles têm uma tradição lá, que é da cidade deles, que eles têm uma festa como se fosse o Ano Novo. E dentro dessa festa tem a Maia, que é a filha deles. Então aconteceu uma coisa aí que eles não estavam esperando que ia acontecer. Mas eu vou contar o porquê, o motivo disso tudo, do porquê que aconteceu, do porquê que a filha deles desapareceu assim do nada. Estava maior chuva e o pai dela foi junto com a Maia, com a filha dele, pediu um doce para um moço. E nesse meio contratempo, ela sumiu. E foi aí que o pai começou a achar estranho. Cadê a Maia? Será que ela ficou perdida? Realmente ela ficou perdida uma parte aí desse meio tempo. Mas depois ele achou muito estranho. Cadê a minha filha? Cadê a Maia? E foi aí que eles tentaram achar ela em todo lugar da cidade. E conforme o tempo foi se passando, há 1 ano, 2 anos depois, a mesma coisa, para tentar investigar esse caso. Se ela tá viva ou se ela tá morta, se ela tá com uma pessoa ou se ela tá com várias pessoas ali que pode ser que sequestraram ela, ou pode ser outra coisa também, não sei, tem muitas teorias aí. Não vai ter spoiler agora, mas eu tô contando a história em si de como que aconteceu. E nisso tem a polícia, junto com uma estagiária que se chama Miriam. E ela tem um passado um pouco tanto conturbado, porque ela sofreu muito no passado dela. Ela sofria abuso sexual, que é bem pesado. E assim, ela tem uns flashes daquele momento que acontecia com ela, com aquelas pessoas, com aqueles homens que estava ligado a Miriam, a ela. Nisso, ela pensou na hipótese da ligação do seu passado ter uma referência com esse desaparecimento da Maia. Então ela pensou, eu acho que esses homens podem estar atrás dela. Eles podem ter sequestrado elas ou pode ter feito coisa pior com ela. Então eles foram investigando e tem a inspetora também, que é a líder disso tudo, que é da polícia. A inspetora Rojo, ela começou a investigar. E dentro dessa série, o que eu achei mais legal também é que se passaram por tempos e conforme nesses tempos que foram se passando, por exemplo, daqui a 1 ano depois ou a 1 ano atrás, foram mostrando alguns momentos que aconteceu há 1 ano atrás ou há 2 anos depois, e nisso mostrando a situação da Miriam, se ela ainda tá nessa vibe de continuar investigando o caso da Maia, do porquê que ela desapareceu, para tentar achar alguma pista, se tem alguns, como fala, vestígios, mas na metade do caminho nada. Mas depois foram achando alguns suspeitos que poderia ter essa ligação com a Maia. E nisso ela descobre que o David Luke, ele é a pessoa que fez uma coisa ruim com ela e que poderia ter feito essa coisa ruim também com a Maia. Só que depois daí a gente descartou essa possibilidade dele ter uma ligação com a Maia, o que na verdade ele teve a ver com a Miriam, porque ele sabe quem foram as pessoas que fez ela sofrer dentro do passado dela, do que ela aconteceu. Então foi um passado bem traumático para a Miriam, que é a estagiária da polícia.
Então ela foi atrás dele, pensando do que ele fosse ser o suspeito desse caso da Maia por conta do sumiço dela. Então foram outras pessoas também que ela foi interligando. Ainda falando sobre o David Luke, ela acha que o dono do site, que é um site que diz que ser uma comunidade das pessoas postarem vídeos pesados. Então ela queria saber as listas das pessoas. Dentro dessa lista, ela achou que esse cara, que é o David Luke, poderia saber quais são as pessoas que envolveram com ela junto naquele acidente traumático com a Miriam no passado dela, que é aqueles momentos de flash que acontecem em alguns episódios. Então ela vai atrás dele, tenta convencer ele de alguma forma para ela poder ter essa lista de nomes, porque ela quer saber quem são essas pessoas que fizeram isso com ela, quem são os culpados para fazer ela sofrer do acidente que ela sofreu. Isso mostra logo no primeiro episódio. Eu acho que eu não devo mostrar, mas vocês já devem imaginar, porque é um pouco pesado. Mas assim, é uma série muito boa, é um contexto legal que tem que ser explorado mais, porque é o que acontece bastante na vida real. Então eu achei bastante legal isso da parte da série, que é um ponto bem importante que eu achei. E depois disso, a Mira, ela conhece uma família, e essa família tem um passado um pouco tenso também. Mas é pra parte mais pesada, porque eles se envolveram com coisas tipo, como eu posso assim dizer, exploração de pessoas, meninas. Então ela achou que eles tinham um caso com a Maia por conta disso. Ela achou que eles podiam ter a ver com o sumiço dela. Até um certo momento, sim, mas depois, não. Mas tem uma parte que ela viu o filho da mãe mexendo pelo computador e ela viu um símbolo de uma escada. Ela pensou, eu acho que ele pode ser ou o dono daquele site, aquele site doido. Então, assim, ele percebeu que ela viu alguma coisa no que ele estava mexendo ali na hora pelo notebook dele. Ele percebeu, ele ficou tenso. Por quê? Porque ela sacou isso dele e ela sacou também que ele atraía essas meninas para poder fazer o que exatamente. E ele resolveu se suicidar para não ser preso. Foi o que ele fez. Então, assim, a partir daqui vai ter spoiler, tá, gente? Então, para aqui, se você ainda não viu, e volta pra terminar de ver, e depois volta aqui pra terminar de entender como que foi rolando a história conforme passados episódios. Então, foi através dessa família que ela tentou saber mais do que poderia ter a ver com a Maia, com o sumiço dela. E logo nos últimos episódios, a gente vai entendendo por que a Maia sumiu. Porque mostra pra gente que tem um casal, que eles tentam ter um filho, só que a mulher não consegue, porque ela tem um problema que não dá pra poder engravidar. E com quem que eles estavam conversando? Com a mãe da Maia. Eu fiquei assim, caramba, mas é muita cara de pau mesmo. Depois disso, eles foram nessa festa, o que aconteceu logo no primeiro episódio. E ela falava junto com o marido dela, eu quero ter uma filha, eu quero ter uma família, como é que eu não posso engravidar? Tem uns casos também de inseminação e tudo mais, que poderia ter dado certo com ela e junto com o marido. Conforme isso foi passando, ela foi vendo vários casais com as filhas e foi aí nesse tempo que ela viu a Maia. Lembra daquele momento que ela fica perdida junto com o pai e o pai foi pegar um doce pra ela? Foi nessa hora que ela aproveitou da situação daquela menina. Estava toda
fragilizada, né, tadinha, porque tava demorando o pai dela para poder voltar com o doce. Ela tava se sentindo sozinha, perdida, sem o pai. E ela se aproveitou pra... que ela estava muito triste. Então ela falou assim, venha comigo, porque comigo você vai ter tudo o que você quiser. Ok, tudo daí, ok, belezinha. Mas depois disso, foi o que aconteceu. O auê para poder achar a Maia. E eles fizeram tentar com que a Maia fosse entender que eles são os pais de verdade dela. Só que não são. Eles são um casal qualquer que passava assim na rua, sabe? Mas eu gostei deles pra falar sobre ela querer tentar ter uma filha, ter uma família e tudo mais. Ok, é uma história intrigante, mas eu não achei que ela fosse ter esse ponto de pegar a filha de um outro casal, o que é totalmente um absurdo. Mas enfim, vamos voltar. Depois disso, ela pegou a Maia, a filha deles, e levou pra casa dela. Buguei, gente, eu tava confundindo com o nome de uma outra cidade. Então, esse casal que pegou a Maia, eles se afastaram dessa cidade de Amálaga. Ok. Depois disso, ela foi tentando abrir a mão para ela, para fazer com que ela fosse ser a mãe dela, o pai, que aquela casa agora é a casa dela. Conforme foi acontecendo as coisas, outras pessoas foram indo na casa deles para poder cobrar o empréstimo que é da casa do marido da Iris, que é essa moça que estava tentando engravidar, ter uma filha. Então, assim, várias pessoas foram visitando essa casa e ninguém percebeu nada. Eu fiquei assim, meu Deus, como não percebeu uma coisa dessa? Eu fiquei assim, que raiva! E a menina, em algum momento, ela queria sair de lá, mas para um outro lado, ela não queria, porque ela estava se sentindo bem ali. E ao mesmo tempo, eu senti o que ela estava sentindo. Por exemplo, naquele momento lá que ela estava se amando junto com a Iris, né, fazendo de conta que ela é a mãe, só que não é a mãe. E por um sentimento bem lá no fundo, eu acho que ela sabia que não fosse ser a família dela. Então ela queria sair de lá. Depois, ela percebeu que ela é a menina desaparecida e o nome dela não é Júlia. E nisso, a Iris, que diz ser a mãe da Maia, que ela se deu o nome da Maia de Júlia, para ninguém saber que ela é a menina desaparecida. Entretanto, depois a Miriam foi percebendo algumas coisas sobre a Maia, de onde ela poderia estar. Então, a Rojo, que é a inspetora, que é a líder de tudo lá, que é da polícia, ela vai e investiga essa mulher, que ela teve uma consulta com a mãe da Maia. Então, ela falou assim, eu vou lá conhecer essa mulher. E ela foi. Ela percebeu que tinha alguma coisa de errado lá. E realmente tinha alguma coisa de errado. E todo cachorro tem que ter cachorro. Eu não gosto quando tem cachorro porque eu fico sentido assim, sabe? O cachorro sentiu que a Miriam estava lá. E ele estava tentando dizer que ela estava lá em cima. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ela vai achar a menina. E agora? Meu Deus. Ela sacou depois, quando ela saiu de lá. E ela ligou para o amigo dela, que ele dá aula de direito. Ok. E ele já entendeu o recado dela e ele foi atrás dela. Só que tem um porém nisso tudo. Ela foi atrás da Iris, achou ela junto com a Maia, que na verdade não é Júlia. E depois disso, para ela não ser presa, ela fala assim para Maia, você vai ficar comigo para sempre. Então deu a entender que ela vai se matar para ter a Maia junto com ela. Só que a Maia sobrevive, felizmente, né? E ela acaba morrendo para não ser presa. E daí depois ficou tudo bem. Só que teve outra coisa que aconteceu, que eu não estava esperando. Ai, meu Deus, é muita coisa. A Miriam, que é a estagiária lá da polícia, ela recebe uma carta dizendo: você quer jogar? Por exemplo,
Você quer continuar com essa investigação? Porque ela estava tentando saber o passado dela. Ela estava querendo descobrir quem são aqueles homens que estavam fazendo mal com ela. Então eu acho que vai ter uma segunda temporada aí. Tem que ter. Eu acho que tem que ter, porque tem que desvendar esse mistério do passado dela. Porque a história da Maia já foi. Já ficou tudo bem. Pelo menos eu acho pra mim, na minha visão. Não sei pra vocês. Mas agora tem que desvendar o mistério do passado dela e falar quem são os culpados que fez aquele mal com ela, quem é o dono daquele site, quem é o verdadeiro David Luke, porque muita gente tá com ponto de interrogação, né, pra saber a verdade. E eu tô muito ansiosa pra sair a segunda temporada e eu creio que vai sair. Não temos data prevista ainda, mas eu vou avisando vocês e a gente vai conversando. E sobre a série, eu gostei muito dessa série e olha que eu não sou muito fã de séries estrangeiras, mas eu gostei muito dessa que é feita na Espanha. Eu curti bastante, é uma história intrigante e que alguns momentos traz o que acontece aqui na vida real. O que aconteceu na situação da Miriam com desaparecimento de filhas, o que geralmente acontece. Então eu achei muito legal eles fazerem essa referência com a vida real, em parte junto com a da série. E alguns pontos também de tensão, naquela transição de efeito para continuar na mesma tensão, porque você fica só focado naquilo e você não consegue sair dessa cena de tensão. Então assim, eu fiquei tensa em todos os momentos que aconteceu, cada situação, em cada detalhe. E eu gosto de série boa assim, que te prenda até o final, que goste de personagens até dos ruins. Quer dizer, não, até daqueles personagens que faz a gente ficar irritado de tão bom que é. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, o que eu achei dessa série. Eu falei sobre a história também. E eu espero que vocês curtem, se vocês gostarem, se quiserem conversar, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, assim a gente vai conversando. E o vídeo acaba por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.